paz de Cristo. Amém. Muito obrigado por tudo, pelas orações que os irmãos têm sempre orado por nós. E venho aqui pedir pela minha família, por mim e por mim e pela Molisa, por todas as bênçãos, por todas as orações e as palavras de motivação que os irmãos sempre, quando podem, os irmãos dão pra gente. E fico muito feliz porque eu sou um filho do Ministério Rafá, e mesmo estando aqui nos Estados Unidos já por um bom tempo, fui nascido e criado no Ministério Rafá, e tudo que eu aprendi, tudo que eu sou como músico, como filho, como marido, como o que você fala aí, ministério, tudo, eu aprendi no Ministério Rafá. Então, um abraço a todos os irmãos, as irmãs que estão conosco desde o começo, que estão comigo desde o começo, que me chamam de Leozinho, mesmo hoje tendo 29 anos, barbudo, quase careca, já gordo. Então, a paz para todos vocês, um beijo para vocês. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra. E meu pai ele pediu de forma educada, não pediu não vou mentir porque não pode mentir. Ele mandou, ele falou que eu estaria trazendo uma palavra para os irmãos. Então, eu vou estar trazendo uma palavra para os irmãos. Essa semana é a próxima semana. E como todas as palavras que eu já trouxe no percorrer no ministério, tanto no Ministério Rafá quanto em outros lugares, sempre que eu trago uma palavra, eu tento sempre trazer uma palavra que seja algo que eu tenha vivido. Até porque eu penso que eu não posso falar sobre algo que eu não tenho experiência sobre. A palavra não terá o mesmo peso, não terá a mesma experiência. Então, sem experiência, eu não posso trazer para os irmãos a palavra de fato que Deus tem. E hoje, a palavra que eu vou trazer, ela é uma palavra que é algo que eu vivi, é uma experiência de vida que eu tenho hoje, que eu conquistei, que foi ano passado, e quase que uma parte de um testemunho. Não um testemunho de vida, mas um testemunho de coisas que aconteceram para que eu chegasse aqui hoje, para que eu estivesse aqui hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu quero orar, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus sabedoria, que Deus também possa abrir o vosso coração e que você possa receber essa palavra e que venha a ser uma palavra de transformação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, que é uma palavra de mudança para a sua vida, para a sua família. Amém? Então, oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor. Mesmo durante essa pandemia, Pai, nada nos impede de estarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como ministério, Senhor, te adorando, Senhor, te glorificando, trazendo o Teu nome, Senhor, elevando o Seu nome, Pai, em português, em inglês, no idioma que for, Pai, porque nada pode nos impedir, Senhor, não há impedimentos para te adorar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pelo Teu sangue, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, que por nós foi derramado, Senhor, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, ter a liberdade, Senhor, a paz de te adorar e te servir, Senhor. Mas eu oro, Senhor, pela mensagem, que da minha boca são palavras, Senhor, que vem do Teu trono, Senhor, palavras que serão Tuas palavras, Senhor, não as minhas próprias palavras, Senhor. Peço que o Espírito Santo esteja conosco, Pai. Eu sei que Ele está aqui nesse momento. E peço para cada um dos irmãos e irmãs que estão nesse momento, aqui ligados, Senhor, na live, que o Senhor possa falar com eles, ministrar nos seus corações, Senhor, abençoar suas casas, suas famílias, Senhor. Seja com cada um deles, Pai, que eu peço e agradeço no santo de Jesus. Então, irmãos, a palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que, como eu disse, é uma experiência de vida que eu tenho vivido. E nesse último ano, eu digo que de junho para cá, junho do ano passado, 2019 para cá, Deus ministrou muito, Deus tem sempre ministrado muito no meu coração. E eu tenho pedido muito tempo já, há anos, eu tenho sempre pedido a Deus, Senhor, me mostra, Senhor, me revela a mim, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim. E é muito complicado, a gente quando a gente fica pedindo, Senhor, o que o Senhor tem para mim, e porque a gente faz planos, e é normal, e é completamente comum, e é correto fazermos planos, mas entender que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, correto? Que tudo que Deus tem para nós é melhor do que nós temos para nós mesmos. E o que Deus tem para nós, muitas vezes, são coisas que nós nem imaginamos, coisas que a gente nem consegue entender, coisas que se a gente planejasse, não seria tão bom assim. E muito tempo atrás, os irmãos sabem, quem não sabe, eu tenho 29 anos, estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho 8 anos mais ou menos, e por 6 anos eu fui ministro de louvor, fui pastor e ministro de louvor de uma igreja local, uma igreja grande, de 2, 3 mil membros, que tinha 3 campos, um em Kentwood, um em Wyoming e um campus na Índia, o país Índia, em Nagpur, Índia. E por 6 anos eu fui ali ministro de louvor e pastor, e ali eu ministrava todo domingo, sábados, cultos dos sábados,
Ali eu ministrava nos cultos dos jovens, jovens adultos, os cultos hispânicos, eu fazia de tudo. Tudo que tinha ali eu servia e fiz muitos anos, por 6 anos. E foram anos de crescimento, anos de bênção na minha vida, anos que Deus me usou bastante e me trouxe a amadurecer muito. Não só como pessoa, não só como marido, como filho, mas também como servo, também como ministro também. E eu pedia muito, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? E eu escutava essa palavra, sempre o Espírito Santo me incomodava e falava, tá na hora de você ir próximo nível. Tá na hora de você ir próximo nível. E eu ficava pensando, próximo nível, o que é o próximo nível? E ficava essa palavra no coração, o que é o próximo nível, Senhor? O que é o próximo nível? Eu gosto muito de jogos, sempre, desde criança, desde moleque, eu jogava muito computador, videogame. E quando você tá jogando e você está no modo campanha, tem ali fases, são várias fases, né? Você passa de um nível para o outro. E cada vez que passa de um nível, fica mais difícil. Cada vez que você vence um chefe de um nível, o próximo nível, o chefe é mais difícil. E assim vai. E para você derrotar o próximo nível, para você completar o próximo nível, você tem que estar mais forte. O seu personagem tem que estar mais forte. E assim vai, para que as pessoas que gostam de jogos vão entender melhor. Mas então, eu sempre fiquei pensando, Senhor, o que significa o próximo nível? Qual é o próximo nível? O que é o próximo nível? Em que é o próximo nível? E eu pedi ao Senhor, e fiquei quase uns 6 a 8 meses orando muito ao Senhor. Senhor, o que é o próximo nível? Até que chegou uma hora que algo aconteceu na igreja, e a igreja passou por uma tribulação muito forte, e nada de pecado, não houve nada. Foi uma tribulação, certo? Como toda igreja, a gente passa por dificuldades e desafios, e naquele momento surgiu uma oportunidade para mim, em que eu olhei e eu falei assim, Senhor, o que é isso? E eu pensava que o próximo nível que Deus tinha para mim era algo no meu ministério naquele lugar. E eu vim entender de uma forma bem complicada, vou confessar para os irmãos, bem complicado para mim, que o próximo nível que Deus tinha para mim não era ali naquela igreja, não era na KCC. E eu fiquei muito frustrado, muito confuso, porque aos que me conhecem desde pequeno, minha família, minha esposa, aos que me conhecem no profundo, sabem que eu tenho uma personalidade muito tranquila, eu sou um cara muito tranquilo. Um cara muito pacato, um cara muito caseiro, e eu tenho até dificuldades em movimento, tenho dificuldades em me mover. Eu chorei muito quando a gente veio para os Estados Unidos. Eu chorava quando criança, quando meu pai trocava de carro. Meu pai pegava um carro e trocou de carro e eu chorava, e eu ficava chorando, porque eu me apego a muitas coisas, e eu me apegava a muitas coisas. E quando Deus me mostrou que não era ali que eu iria obter meu próximo nível, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste de ver que eu estava apegado a uma coisa e eu achava que tinha aquilo ali, eu tinha planos para aquilo, mas não era aquilo que Deus queria. E eu vim entender uma coisa que foi muito forte para mim, muito clara, muito difícil de digerir, de processar, porque é uma característica de Deus que é diferente da minha. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender a entender isso, a glorificar a Deus e aprender a ser assim também. E então a mensagem que eu tenho para os irmãos hoje é que a palavra é que Deus é um Deus de movimento. O que significa isso? Um Deus de movimento. Um Deus de movimento é um Deus que não para. É um Deus que não para de trabalhar. É um Deus que não para de multiplicar, é um Deus que não para de fazer. Deus é Deus de movimento. E é muito interessante porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, correto? Então, esse atributo de movimento é um atributo que Deus quer para nós. Ele quer que nós continuemos em movimento. Mas como o ser humano é feito de emoções e questões da vida e nossos pensamentos, e é o pecado, é o inimigo falando na nossa cabeça, e são as dúvidas, as frustrações, as angústias e tudo mais, a gente acaba nos encontrando num lugar de estar presos, de estar completamente petrificados naquele lugar. E ano passado eu estava nesse lugar. Ano passado, eu não sou muito de falar em redes sociais, os irmãos, quem me conhece, quem me tem mencionado nas redes sociais, pode confirmar isso, que eu não sou de postar, eu não sou... Nada que eu posto tem uma agenda política, nada que eu posto tem agenda religiosa, agenda pessoal, nada. Os meus posts são muito aleatórios, na verdade, e são bem assim, é uma vez a cada 2 meses, 2, 3 meses. Então eu não sou uma pessoa de falar muito assim em redes sociais, do que tem acontecido na minha vida. Então, alguns irmãos possam saber, outros não dessa história,
Mas ano passado eu saí desse lugar, eu saí dessa igreja. Eu tenho que explicar para os irmãos brevemente, muito curto, que aqui nos Estados Unidos, ministério também é uma carreira. Então alguns irmãos podem estar assim, mas como assim? Você saiu da igreja? Você estava em pecado? Não. Deixa eu explicar para os irmãos. Quando eu me refiro que eu saí daquela igreja, não é que eu parei de servir, não é que eu parei de adorar, não é que eu fiquei chateado com Deus, não é nada disso. É que aquele meu tempo como funcionário daquela igreja, ele acabou. Então eu tomei essa decisão de falar, dia 1º de junho eu vou sair. Então dia 1º de junho foi meu último dia naquela igreja, depois de 6 anos. 6 anos de vitória, 6 anos de bênçãos, de crescimento. Nada ali foi um legado que eu deixei naquele lugar, naquele ministério, que ainda tenho contato, que ainda visito, que ainda ministro lá. E tenho irmãos e pessoas que lá que a gente sempre se encontra, a gente sempre conversa, a gente sempre adora junto. Então, não é isso. Então, só para explicar para os irmãos melhor um pouquinho. Então, em junho, eu falei, eu vou sair. Eu saí e fiquei na procura ali, fiquei uns 3 meses procurando emprego. Fiquei uns 3 meses ali procurando, e eu apliquei para mais de 15 lugares. Eu não sei nem quantos exatamente, porque eu aplicava, e eu fui negado em todos eles. Todos me negaram, e lugares que eu estava mais do que qualificado, e lugares que na entrevista as pessoas falam assim, pô, você é tudo e mais do que a gente procura. E eu olhava assim, pô, legal, show de bola, e não, nada. E eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo isso. E eu orava, eu jejuei, eu clamei, eu ia para a igreja, eu fazia tudo. E nada vinha. E a minha personalidade, como já falei para os irmãos, eu sou um cara meio paradão. Eu sou bem paradão. Antigamente, quando eu era criança, meu pai batia, às vezes entrava no meu quarto e falava, meu filho, você não tem nenhum amigo? Vai sair com seus amigos. E ele fazia o contrário. Muitos pais falam, fica em casa. Não, meus pais não. Eu falo assim, vai sair, cara. Vai com seus amigos. Vai pra casa do teu primo, vai pra casa do seu fulano. E eu não, eu não quero. Vou ficar na minha casa, vou ficar aqui. Isso, por um lado, era muito bom. Por outro, é muito ruim. Porque Deus, sendo um Deus de movimento, eu preciso me mover. E eu não sou um cara de me mover. Eu não era um cara de me mover. Eu era um cara muito parado. E em tudo isso refletia. No ministério, na minha vida, no meu casamento, nas minhas escolhas. A maioria das minhas escolhas, eu tomo escolhas que são confortáveis a mim. E talvez você esteja agora ouvindo essa mensagem e está pensando, eu também sou assim. Eu sou uma pessoa que eu entro na minha zona de conforto muito rápido, muito fácil e fico ali. E eu tenho uma péssima notícia para os irmãos que são assim. Você tem que mudar isso. É uma característica que você tem que mudar, uma característica que eu tive que analisar na minha vida, que eu tinha que mudar. Porque Deus sendo um Deus de movimento, Deus tem todo um plano, Deus tem todo um projeto traçado para nós, para cada um de vocês, para mim, que ele exige movimento, ele exige uma ação. Ele exige muito mais do que só ficar parado e orar. Há o tempo de você orar, há o tempo de você jejuar, há o tempo de você ficar em silêncio e refletir, mas há o tempo de você agir. Você tem que prosseguir, você tem que se movimentar. E você pensa assim, Léo, mas da onde você está tirando isso que Deus é um Deus de movimento? Como assim Deus nunca para de trabalhar? Porque muitas vezes eu estava pesquisando e orando e analisando, e muita gente aqui tem uma palavra que é muito bonita, aqui em inglês, que se chama be still, que é se aquieta, aquietai-vos. E tem um versículo em Salmos 146 que diz, aquietai-vos e sabeis que sou Deus. E em inglês é be still and know that I'm God. E muitas pessoas aqui nos Estados Unidos pregam e falam, e existe muito essa cultura do fica parado, fica quieto. Acalma, fica parado e sabe que Deus é Deus. Mas como é que isso, você pode estar se perguntando, como é que isso reflete com a questão de Deus é Deus de movimento? Se Deus fala muitas vezes, aquietai-vos. Primeiro de tudo eu quero explicar para os irmãos de onde vem isso. Em João 5,17, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, mas podem abrir a Bíblia também se quiserem. João 5,17. O contexto daquela passagem é o seguinte, Jesus estava lá, tinha acabado de curar um paralítico. Ele curou o paralítico, ele se encontrou com o paralítico, e quando ele se encontra com o paralítico, ele fala, você de novo, vai, não peques mais, como Jesus sempre fazia. Mas aquilo causou uma revolta com os judeus, porque eles ficaram, como assim você está curando no dia do sabático, no 7º dia, que lá em Gênesis, lembra quando Deus criou todo o universo, criou o céu, o mar e a terra, as montanhas, e no 7º dia descansou. Então os judeus seguiam a tradição de descansar. Mas Jesus vira para eles e fala assim,
João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muito interessante que ali Deus está falando dele, da característica dele, e o porquê que ele curou aquele paralítico. Mas é muito interessante do que Deus fala do meu pai. Meu pai que ele se refere a Deus. Então aqui já vemos um atributo de Deus. Meu pai trabalha até agora. Tem uma música que nós cantamos que se chama Waymaker, agora eu não lembro como é que chama em português, que diz que Waymaker, Miracle Worker, não lembro agora, mas que fala que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de trabalho, e ele continua trabalhando, e tem uma seção da música que fala, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga acreditar, ele continua trabalhando. Então aqui já vemos que Jesus fala, pô, meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. Então é muito interessante essa questão do meu pai trabalha até agora, que Deus trabalha até agora. E voltando a Gênesis, lá no começo, quando a gente vê que Deus descansou, no hebraico, a palavra descansar, ela tem algumas conotações diferentes. Uma delas é descanso, descansar mesmo, de estar cansado. Mas nós temos que entender o contexto do que está sendo dito. Deus, em todo o seu poder, ser um Deus onisciente, onipresente, um Deus maior de todos, é o único Deus vivo, Deus não cansa, Deus não para nunca. Quando diz ele que Deus descansou, não é porque Deus estava cansado. Foi Deus intencionalmente, ele parou de fazer. Uma das conotações se chama cessar. Cessar de fazer, cessar de trabalhar. Deus cessou de trabalhar, ele analisou, olhou e falou assim, muito bom, e voltou a trabalhar. Não é que Deus parou e falou assim, estou cansado, Espírito Santo, Jesus, meu filho, estou cansado demais, vou dar uma olhada aqui porque estou cansado, trabalhei muito. Não. Deus, em todo o seu poder, toda a sua glória, Deus não cansa, porque ele é um Deus de movimento, ele é um Deus que trabalha, e mesmo que você não possa ver, mesmo que você não consiga entender, ele está trabalhando. E é muito importante sabermos esse atributo de Deus, porque durante essas aflições, durante esses momentos que nós temos, voltando à minha história, ano passado eu não conseguia emprego, eu não conseguia trabalho, e chegou um ponto que eu fui num trabalho, numa entrevista, o cara falou assim, quem quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falou assim, todo mundo aqui está contratado. É só chegar em casa, mandar um e-mail, está contratado. Eu cheguei em casa, mandei e-mail e não fui contratado. Não recebi nada, nunca mais. Eu escutei nada, nunca mais. E eu olhava e eu falava com minha esposa, e minha esposa trabalhando, e eu estava muito ansioso, estava muito frustrado, eu estava com muita ansiedade, muita angústia, e meus pais oravam, minha esposa orava, todo mundo orava por mim, e sempre perguntando, está aplicando, está fazendo, está indo atrás? E eu olhava e falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Pai? Porque eu não estou entendendo. E durante aquele momento foi um momento muito forte para mim, porque ali eu tive que entender que Deus é um Deus de movimento, que Deus quer que eu continue seguindo, quer que eu continue prosseguindo. Mas eu me perguntava, como é que eu vou continuar me prosseguindo? O que eu vou fazer se quando tudo que eu faço nada dá certo? Nada tem se concretizado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho a fé. O que é a fé? A fé é você acreditar naquilo que você não consegue ver. Eu tenho fé do que vai fazer, mas nada vai, nada acontece. Foram 3 meses assim. 3 meses buscando, de busca, de luta, e nada. Eu orava, eu falava assim, Deus, e aparecia uma coisa, eu ia, e não dava certo. Aparecia outra, eu ia, não dava certo. Aparecia outra, não dava certo. E às vezes, talvez os irmãos estão nessa situação. Talvez alguns de vocês estão nessa situação, que você não tem o emprego que você quer, não é o carro, a casa, a situação com a pandemia, você está nervoso, está angustiado, porque está faltando aqui, está faltando ali, e não é, e você está angustiado, e isso te faz fazer uma coisa, parar, você trava. Eu travei, eu fiquei muito triste, eu orava, e um momento minha esposa estava trabalhando, e eu acordei, eu chorava, eu gritava pela casa inteira, eu gritava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu gritava, eu esmurrava a parede, a porta, e eu falava, o que o Senhor quer de mim? Eu esmurrava a cama e chorava, e eu continuava falando, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E eu estava parado, eu estava travado naquele momento. E eu não conseguia entender, eu não conseguia ler, eu falava, o que o Senhor quer? E eu escutei uma palavra, e aquela palavra me impactou muito, ela mexeu muito comigo. E ali eu olhei, eu entendi, falei assim, poxa, Deus é um Deus de movimento, não faz sentido nenhum, cara. Como assim Deus é um Deus de movimento que eu não estou vendo, onde está isso? Onde está esse movimento?
E a palavra, quando em Salmo 146, que diz, aquietai-vos e saiba que sou Deus, a palavra aquietai-vos não significa parar. Esse aquietar é cessar, cessa fogo, para de lutar, para de brigar, para de questionar. Aquieta, aquieta. Naquele momento Deus estava falando assim, Leonardo, aquieta, acalma. Ele estava mostrando para mim, Deus estava mostrando para mim, e Deus quer mostrar para você que não é pela força do seu braço, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade, não é por nada que você possa fazer, nada que você pensa ser bom, não é por isso. Nada é por isso. É por Ele. É por Deus. Deus é o único que vai fazer. Ele quem vai tomar frente. Ele que vai fazer essas coisas. O que Ele fala para você é, aquieta, acalma, mas continue em movimento. Aquieta, acalma. Talvez você não tenha agora, mas aquieta, acalma, porque eu sou Deus. E quando Ele fala, eu sou Deus, Ele diz, eu sou Deus do movimento. Eu sou Deus que nunca para de trabalhar. Eu sou Deus. Ponto. Não há mais discussão, não há mais, você não tem que ficar mais agitado, você não tem que mais ficar frustrado, angustiado, e você fica pensando, Léo, mas o que aconteceu depois? Eu vou chegar lá o que aconteceu depois. O que aconteceu? O que acontece? Deus fala, acalma, aquieta. O que Deus quer de nós é que nós estejamos aquietados. Aquieta e continue em movimento. Assim como Deus é um Deus de movimento, assim como Deus é um Deus que continua trabalhando, é um Deus que não para nunca. Da mesma forma, nós devemos ser assim. Pessoas que continuamos trabalhando, continuamos servindo, e você fala assim, Léo, mas o que eu faço? O que é? Tá, eu vou aquietar e faz mais o que agora? Continua. Continua estudando, continua trabalhando, continua servindo, continua orando, continua tendo fé. Só ter fé e ficar parado não vai adiantar. Só orar e esperar que vai cair do céu não vai adiantar. Só continuar trabalhando não vai adiantar. É a fé com as obras, é a fé com o trabalho. Continua tendo fé, continua orando, continua jejuando, continua colocando seus joelhos no chão e orando e clamando, suplicando e continua buscando. Continua indo em frente. E meus pais e minha esposa, sendo pessoas diferentes de mim, eles sempre continuaram me motivando. Tá aplicando? Tá indo? Já foi? Já ligou? Já fez? Eu falo, tô indo, tô aplicando, tô fazendo. Porque não era uma característica que eu era. Não era uma característica que eu era familiar. Não era uma característica que eu sou familiar. E para mim, ainda hoje, é algo que eu tenho que continuar me disciplinando. De continuar movimentando. Continuar movimentando, porque senão eu travo, eu paro. E aí, exatamente nesse lugar que o diabo quer que você esteja. Travado, parado, inerte. É ali que ele quer que você esteja. Porque é ali que você é fraco, inerte, com angústia, com as dúvidas. E ele vem com um montão de sentimentos, o que meu pai já falou, os sentimentos do coração, que você começa a sentir coisas que não vêm de Deus. Ele vem com as emoções e você ali, tomado de emoções, tomado de frustrações, tomado de angústia, tomado de aflições, parado, travado no lugar, e você se questiona, por que Deus não tem agido na minha vida? Por que Deus tem permitido isso acontecer? Por que isso? Por que isso? Mas você não consegue enxergar que não é Deus que está fazendo isso. Ele está permitindo, mas é você, são frutos e consequências das suas atitudes. São suas atitudes. Você está travado, parado no mesmo lugar, sem se mover. E você tem confundido. Você tem falado, não, mas Deus tem falado, aquieta, para aquietar, calma, continua orando. Sim, continua, é oração. Orar e ação. Continua orando, continua fazendo tudo. Mas siga em frente. Continue se movimentando. Quando nós estamos inertes, parados, presos ali, nós estamos cegos. É uma cegueira que não tem como explicar. E eu estava nessa situação. Eu estava ali, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem? Que eu não estou entendendo nada. O que é para fazer aqui? Para onde ir? O que eu faço? Já não sei mais o que fazer. Já entreguei. E foi muito interessante que, a partir do momento que eu me entreguei, que eu falei assim, Senhor, cessei. Aqui, eu tinha uma... eu nunca falei isso para ninguém, mas talvez eu tenha falado, não sei, mas era uma mistura era uma arrogância que eu tinha. Não era, eu não sei se é arrogância, mas era uma autossuficiência que eu tinha, de que eu era muito bom no que eu fazia, e de que eu sou muito bom em diversas coisas, que eu achava que por mim mesmo eu iria alcançar as coisas que eu queria.
as coisas que eu planejava. E eu olhava assim, não, eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom naquilo. É impossível eu não conseguir algo. É impossível eu não conseguir aquilo. Porque eu sou muito bom. Eu sei que eu sou bom. E eu olhava e falava assim, não é arrogância. É a confiança. Eu olhava assim, eu confiava em mim mesmo, de falar assim, não, eu sou muito bom naquilo. Mas tudo que Deus estava querendo, Ele estava me provando e me colocando numa fase de testes, numa série de testes que foram muito dolorosos, muito difíceis de digerir e de entender. Porque outra característica que eu tenho é de ser muito cabeça dura. E por muitas coisas isso é muito bom, porque eu sou teimoso, eu vou e alcanço o que eu preciso fazer. E outras coisas são muito ruins, porque eu não escuto, eu não consigo quebrar. E talvez os irmãos tenham a mesma característica de não conseguir quebrar. Você ainda continua achando que pelo seu próprio braço, pela sua própria capacidade, pela sua inteligência, por tudo que você consegue fazer, você vai conseguir. Então tudo sob controle. A minha família, não. Relaxa, que meu filho, eu que cuido, meu filho eu que crio. Não, minha esposa, tá tudo sob controle. Não, meu trabalho, tá tudo sob controle. Relaxa. É exatamente aí que o diabo age. Ele coloca esses sentimentos em você de arrogância, de autossuficiência, que você acredita que você pode fazer. Mas quando tudo cai, quando tudo se acaba, quando as portas fecham, quando não tem mais, e você se encontra naquela posição desesperadora de você olhar para um lado, olhar para o outro, o que eu faço? É ali que você trava. Ali você trava, porque você acreditava que você era o suficiente, você acreditava que tudo que tinha ali você mesmo conquistou, mas eu venho aqui explicar para os irmãos, eu venho aqui pedir, eu te suplico, entenda essa palavra. Nada do que você tem é fruto da sua própria força. Nada do que você tem é pela sua própria capacidade. Tudo vem de Deus. Ele dá, Ele tira. Tudo Ele permite. Ele permitiu. Ele testa, Ele prova o nosso coração. Deus nunca vai nos tentar, nunca vai agir de maldade conosco, mas Ele vai nos provar, vai nos testar, para saber onde está o nosso coração. E somente ali, quando você reavalia a sua própria vida, sua própria consciência, você fala, entendi, Senhor. Não é a minha própria força. É a tua, Senhor. Eu estava travado no lugar. E Deus em movimento. Sabe aquelas esteiras de shopping, de aeroporto, que não para nunca? E é assim que Deus faz. É assim que Deus é. Ele não para nunca, ele continua. Só que quando você está travado, sabe quando você está naquelas esteiras de aeroporto, a esteira de shopping, e você vê aquela pessoa parada, tá todo mundo andando na esteira, e tem aquela pessoa parada, e você sente aquela raiva assim, caraca, dá vontade de empurrar, aquela pessoa, vai, anda, minha filha. Exatamente isso que acontece com a gente. É assim que a gente se encontra, numa esteira que não para nunca, e tá ali você parado. Tá ali você travado, cheio de pensamentos negativos, pensamentos que não vêm de Deus, pensamentos que o diabo está te atingindo, está te oprimindo, e está enviando pessoas, está enviando palavras de demônios para continuar te oprimindo, continuar fazendo aquela obra na tua família, na tua casa, no teu trabalho, e você fica travado ali, parado, sem saber o que fazer. E é somente quando você entrega tudo, você se desfaz completamente de tudo que você tem, e que você completamente se rasga e fala, tá bom, Senhor, não tem mais nada. E aí que a palavra entra a palavra cessar. Aí que significa a palavra aquieta. Aquieta e saiba que eu sou Deus. Aquieta. Cessa fogo. Para de brigar. Para de ficar tentando fazer o que você... Cessa. É ali que entra o poder de Deus. Ali, quando você se permite que Deus entre, e o Espírito Santo entra e faz uma obra na sua vida. E voltando à minha história, depois de muito tempo, 3 meses, eu falava, Senhor, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei mais o que aplicar, eu estou aplicando, estou fazendo. E eu me rasguei, eu falei, tá bom, Senhor, é isso, o Senhor venceu e é isso. Eu não vou mais lutar, eu não vou mais fazer, eu confio completamente, 100% que o Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor Deus de movimento, e eu vou continuar movimentando, vou continuar aplicando, vou continuar fazendo, vou continuar orando, jejuando e planejando, e continuar seguindo em frente. E eu recebo uma ligação no meio do nada, e alguns irmãos sabem que quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu fui para Grace Bible College, que hoje se chama Grace Christian University, que é uma universidade cristã, em que lá eu me graduei, lá eu conquistei meu bacharelado em música e teologia, e foram 4 anos maravilhosos, lá abri muitas portas e pessoas que eu adoro muito. E eu recebo um telefonema. Depois de 3 meses, ano passado, já foi
começo de agosto, meio de agosto, não lembro agora exatamente, recebo esse telefonema do pastor, o pastor do campus da universidade. Ele me liga e fala: Léo, tá podendo falar comigo? Eu falei assim: posso. O que houve? Então, Léo, ninguém sabe disso, é tudo muito novo, tudo muito aconteceu agora, mas vai abrir uma vaga aqui na universidade para o coordenador de música e de capela. Você está interessado? A gente estava pensando em você. Eu olhei o telefone, eu olhei assim, pro lado, olhei pro outro e falei assim: sim, tô interessado sim. Desligou. Eu fiquei assim, aí depois de tantas coisas que eu apliquei, já falei assim: já foi. Do nada. Eu não apliquei, não procurei, nem sabia. Uma semana depois eu recebi um e-mail, mensagem, telefonema: Léo, vamos agora? Entrevista? Vamos lá, mais uma entrevista. Mais uma entrevista que eu fui. Mais uma entrevista que falaram: poxa, você tem tudo aqui e tal, gostamos de você. Voltei, dirigindo de volta para casa, eu orei. Eu falei: Senhor, mais uma entrevista, mais uma vez. Estou aqui movimentando, estou aqui fazendo. Mas nesse momento aqui eu já entrego nas tuas mãos. Eu não vou falar nada, não quero pensar nada, não quero criar expectativas, porque eu sei que isso tem melhor para mim. E uma semana depois, aqui na casa dos meus pais, eu estava aqui, recebo um telefonema do Dr. Workman, um doutor, PhD em música, em liderança, que trabalha na faculdade, que é o meu mentor, meu supervisor, que foi meu professor. Ele me liga e fala: Léo, é você que nós queremos, é você, e o que você fala? Eu olhei e falei assim: fechou, vamos lá. E uma semana depois, estava na faculdade, e me ofereceu um emprego, eu aceitei o emprego, e comecei lá, e é um lugar que hoje é uma bênção, e é exatamente tudo que eu não planejei, tudo que eu não imaginei, é exatamente o que eu precisava, é exatamente o local que eu tenho atingido um outro nível. Ali mesmo, eu comecei em janeiro, na própria universidade. Hoje eu faço meu mestrado em artes, em liderança organizacional, com perspectiva cristã, de como ser o melhor líder em organizações, em igreja, em ministério, líder pessoal, em tudo. Então, ali, um local em que eu tenho estado no meu próximo nível. É ali que o Senhor reservou para mim de alcançar o próximo nível. E vocês têm, os irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nada disso eu planejei. Nada disso, não fui eu que escolhi, não fui eu, foi tudo a mim. Foi assim, telefonema eu recebi, e aí vai, não vai, pum, já foi. Quando eu olhei, aconteceu. O que eu quero dizer isso para os irmãos? A palavra de hoje, eu quero dizer para os irmãos, a palavra de encorajar, motivar e de desafio para os irmãos. Continue se movimentando, continue seguindo, continue orando, mesmo que você esteja hoje num local árido, seco, amargurado, com frustrações, com angústias. Entenda, acalma o seu coração, acalma, saiba que Deus é Deus. Ele não para de trabalhar nunca. João 5,17. Meu pai até hoje não parou de trabalhar, ele trabalha até hoje. Ele trabalhava lá no começo, ele trabalha até hoje. Deus não muda nunca. Esse é um atributo de Deus, que ele continua seguindo firme. Ele é um Deus que ele continua trabalhando, e mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que você não consiga ver, ele continua trabalhando ao seu favor, ao favor daqueles que o servem, a favor daqueles que o seguem, aqueles que sangram pelo ministério, pelo reino de Cristo. Então, irmãos, continuem trabalhando, continuem estudando, continuem seguindo firme, continuem orando e acreditando que Deus vai abrir a porta, Deus vai trazer o milagre, Deus vai trazer a transformação, a mudança para aquele que precisa. É simples, mas é muito difícil. Você tem que querer, é algo que vem contra a nossa natureza. É contra a minha natureza. Eu não sou um cara de me movimentar, eu não sou um cara de seguir, eu sou letárgico, eu sou às vezes inerte, às vezes preguiçoso, e meus pais e minha esposa, vai Leonardo, e Deus, vai Leonardo, dando só na cabeça. E eu brinco com a minha esposa: só na cabeça, é só na cabeça, pum, vai Leonardo, só na cabeça. Mas é só assim que eu fui entender que Deus é um Deus de movimento. Deus não é Deus de inércia, Deus não é Deus de preguiça. E Deus é um Deus que te fala hoje: aquieta, continua seguindo firme, continua se movimentando e saiba que eu sou Deus. Eu vou operar. Tudo que tem para você guardado, reservado para a sua vida, vai vir. Tenha fé, continue orando, continue trabalhando, continue servindo.
continue estudando, continue seguindo em frente. E para terminar, um versículo de uma música que a gente cantava muito antigamente. Eu cantava muito no Ministério de Louvor, de jovens, e a música do Kleber Lucas que fala: vou avançar, não vou temer, ninguém vai me, não lembro o resto agora, mas ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Então eu quero finalizar com essa mensagem para os irmãos. Que Paulo diz, imagina, Paulo dizendo isso, imagina, um cara que trabalhou, que sofreu, que foi preso, que foi espancado, que continuou seguindo em frente, Em Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, eu continuo pedindo aos irmãos, continuo encorajando em Cristo, continue seguindo em frente, continue prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar. E, Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Nós pedimos, Pai, que essa palavra venha fincar em nossos corações, que o Senhor continue ministrando a Tua palavra em nossos corações, Pai. Queremos ser um povo de movimento, um povo de ação, não um povo de inércia, não um povo de preguiça, Senhor, mas um povo que entende, Pai, que tudo que nós temos, tudo que nós podemos conquistar, vem de Ti, Senhor. Vem do Teu trono, Senhor. É somente por Ti, Senhor, que iremos conquistar os planos que Tu tem por nós, tem para nós, Senhor. Nós te pedimos hoje, Senhor, nós hoje nos desfazemos de todas as nossas defesas, nos desfazemos de todos os nossos muros, Senhor. Nós hoje nos entregamos, Senhor. Nos rasgamos diante de Ti e declaramos que o Senhor é soberano em nossas vidas, Pai. Nós aqui dizemos, Senhor, que o Senhor tem controle sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nosso casamento, controle sobre nossas finanças, controle sobre nosso trabalho, Senhor, sobre o nosso ministério. O Senhor controla tudo, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos mostrando o caminho, Senhor, porque nós queremos avançar. Nós queremos conquistar, queremos estar adiante, Senhor, conquistando tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse povo, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, Senhor. Continue estando na minha vida, Senhor, na minha família, Pai. É o que eu te peço, eu te oro. E te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém.